A dívida, ela é astronomicamente maior do que aquilo que o servo pode fazer. É por isso que esse pagamento, por assim dizer, tem que ser feito, pode ser feito unicamente pelo próprio Senhor, mas ela tem que ser feita por meio do servo e não pelo Senhor. Porque pecado é inimizade contra Deus, e Jesus não era inimigo de Deus. Ele frequentemente dizia, eu e o Pai somos um, quem me vê a mim, vê o Pai. E ele diz, quem me convence de pecado? Então, se Jesus era inimigo do pecado, ele não tinha natureza pecaminosa. Jesus vence a morte pela própria morte. Ele experimenta a morte e, portanto, é capaz de livrar as pessoas do pavor da morte. Porque se Jesus Cristo tivesse nascido para morrer, simplesmente nascer para morrer, ele poderia ter morrido através das mãos da espada de um soldado, quando Herodes mandou persegui-lo. Acontece que não é bem assim. Deus tem um programa, ou seja, Deus tem um cronograma de trabalho. O sacrifício de Jesus é visto em termos de fidelidade, de alguém que decidiu fazer a vontade de Deus. E a maior tentação dele era, no meio do sofrimento, evitar a sua morte. Mas ele decidiu ser fiel à vontade de Deus, à vontade de um Deus que por meio do sacrifício, vai perdoar todos os seus filhos. Essa fidelidade e obediência eram características também exigidas dos sacerdotes humanos aqui na Terra. No entanto, esses sacerdotes, eles tinham fraquezas, eles eram rodeados de fraquezas. Por causa dessas fraquezas, eles tinham que oferecer sacrifícios pelo povo e por si mesmo. Jesus não, Jesus ofereceu sacrifício apenas pelos outros, não por si mesmo, porque ele era de uma natureza diferente. Jesus é semelhante ao ser humano, ele não é exatamente igual a cada um de nós. Qual que é a diferença? Ele não tinha essa propensão ao pecado que nós temos. Para muitas pessoas, a noção de um Deus ausente e impessoal não favorece muito a busca por um relacionamento próximo com o Criador de todas as coisas. Somado a uma compreensão de um Jesus que pode até ter morrido por nós, mas que hoje está muito longe, em um céu distante, não é de se estranhar que muitas vezes desanimamos na fé e na perseverança para seguir em frente e lutarmos com nossas dificuldades e pecados. Mas é justamente para combater esse tipo de efeito que o livro de Hebreus trata do ministério sacerdotal de Cristo por nós no céu. Não apenas ele realiza um trabalho essencial por cada um de nós diante de Deus, como a Bíblia revela essa noção de que somente um Deus que experimentou o que é ser um ser humano é que pode, de fato, saber o que passamos, se identificar com nossas fraquezas e agir em nosso favor de forma muito mais significativa. Neste episódio, veremos como a humanidade de Cristo valida seu sacerdócio. Não sai daí, estamos só começando. Quando nós avançamos na leitura da carta aos Hebreus, nós notamos que o tema da fidelidade ele não está presente apenas no capítulo 3. O tema da fidelidade ele também é elaborado em outras porções. E a gente pode observar outro caso de fidelidade, outro ponto de elaboração de fidelidade, no capítulo 4, que está ali amarrado com o capítulo 3, fazendo as ponderações finais dessa sessão que começa no capítulo 3. Precisamos nos lembrar que toda essa elaboração tem em vista Hebreus 2,17, que coloca como característica marcante do sacerdócio a fidelidade e a misericórdia. E o primeiro ponto a ser elaborado é o da fidelidade, já enfatizado no capítulo 3, na comparação com Moisés. E agora, no final aqui do capítulo 4, nós lemos nos versos 14 até o 17 também essa ideia de fidelidade. Veja comigo, o texto diz assim: Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que adentrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Precisamos ser fiéis, veja o apelo aqui. Porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Aqui nós temos um ponto de misericórdia, compadecer-se. Pelo contrário, ele foi tentado
em todas as coisas a nossa semelhança, mas sem pecado. Note como agora a característica não é primariamente agora a misericórdia, mas é a fidelidade. Ele foi tentado em todas as coisas, mas sem pecado. Em outras palavras, ele permaneceu fiel. E aí vem um apelo no verso 16. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Veja como o ponto da fidelidade aqui, ele é absolutamente necessário. É lógico que a ênfase maior é a ênfase na misericórdia, na compaixão que esse sumo sacerdote tem, porque ele pode nos ajudar. Mas a sua capacidade de ajuda, ela está diretamente ligada à sua fidelidade. Porque se ele não fosse fiel, se ele também fosse um pecador, ele estaria não na condição de alguém que vai oferecer misericórdia, mas na condição de alguém que também necessita de misericórdia e de compaixão de uma outra pessoa que vai ajudá-lo. Ele está na condição de receber ajuda e não de oferecê-la. Mas quando nós temos o quadro de alguém que foi fiel, que foi tentado em todas as coisas, mas sem pecado, aí sim a característica da misericórdia ela é capaz de atuar, porque ela está baseada na fidelidade de Cristo Jesus, tendo em vista as tentações. Ao se referir às promessas antigas, às promessas do Antigo Testamento, Hebreus também descreve Deus como fiel. Fiel é aquele que faz a promessa. Portanto, a fidelidade é uma característica que acompanha a divindade do Antigo ao Novo Testamento. Antigo Testamento, o ministério de Jesus aqui na terra e o seu ministério também no santuário celestial. A misericórdia, que é uma característica de Jesus, o misericordioso e fiel sumo sacerdote, também é algo que ele nos oferece. O livro de Hebreus nos incentiva a nos aproximarmos do trono da graça para alcançarmos misericórdia nesse trono da graça. Ou seja, essa característica de Jesus, ela é agora oferecida ao ser humano. Ele é misericordioso, ele é fiel, e aí ele oferece essa misericórdia para a gente. Hebreus 8:12, fazendo uma citação da antiga promessa do Antigo Testamento, diz assim: eu terei misericórdia, eu serei misericordioso para com suas iniquidades. Ou seja, o trato de Deus com o ser humano, em todas as fases do plano da redenção, envolve a misericórdia e a sua fidelidade. A fidelidade é uma característica de Jesus que tem dois aspectos: olha para trás e olha para frente. Portanto, ele foi fiel ao fazer a promessa, e ao executar essa promessa, ele também foi fiel. O texto bíblico diz que ele foi obediente ao se encarnar, ele foi obediente até a morte e morte de cruz. O livro de Hebreus descreve Jesus como aprendendo a obediência por meio do sofrimento. Então, ao prometer, ele foi fiel, ele é fiel. Ao cumprir, ao executar o plano, ele também demonstrou fidelidade. E demonstra até agora, porque o plano ainda está em andamento no santuário celestial. As consequências dessa misericórdia, dessa fidelidade de Jesus para nós, é o que está em Hebreus 10:23. Nós somos exortados a guardar firmes a nossa esperança, sem vacilar. Por quê? E aí vem a justificativa. Porque aquele que fez a promessa é fiel, e por isso ele vai cumprir. Embora o apelo acerca do sacerdócio de Cristo é um apelo mais forte por meio da característica da misericórdia, porque isso fala o meu coração, isso me deixa mais sensível à atuação de Cristo como sumo sacerdote, toda essa ênfase na misericórdia, ela está completamente embasada na sua fidelidade, porque é a sua fidelidade que o credencia a ser misericordioso e estar na condição daquele que oferece ajuda compassiva e misericordiosa. Nós já vimos esse exemplo no capítulo 3, na comparação com Moisés. Vimos no final do capítulo 4, que diz sobre a sua persistência e fidelidade frente às tentações, e é por isso que ele é capaz de ajudar aqueles que são tentados. Nós vemos isso sendo elaborado no capítulo 5, versos 7 até o 10. A gente lê o seguinte: ele, Jesus, nos dias da sua carne,
tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, foi ouvido por causa da sua reverência. Embora fosse filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. E Deus o nomeou sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Perceba aqui, nós temos um detalhamento maior do que é o cerne da tentação de Jesus. Nós vimos no capítulo 4 que ele foi tentado em todas as coisas, mas Hebreus, ao falar da tentação de Jesus, tem em mente, tem como foco uma tentação crucial, que é a tentação que está associada ao seu sofrimento e à sua morte. A grande tentação de Jesus era evitar esse sofrimento, era evitar essa morte. A gente sabe que essa era uma tentação forte. Nenhum de nós gosta do sofrimento, nenhum de nós aprecia a morte. E Jesus está aqui, no verso 7, oferecendo com clamor, lágrimas, orações, súplicas para livrá-lo da morte. E nós podemos ver em mais detalhes esse tipo de oração nos evangelhos, onde nós temos Jesus no Getsêmani dizendo: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas Jesus continua a oração dizendo: mas eu estou aqui para fazer a tua vontade. A tua vontade tem que ser feita nesse momento. A oração de Jesus, de acordo com Hebreus, ela foi ouvida por causa da sua reverência. Mas não foi ouvida no sentido de livrar Jesus da morte. Foi ouvida no sentido de ser cumprida a vontade de Deus e foi ouvida também na resposta divina à ressurreição de Cristo, que traz ali o poder para livrá-lo do túmulo e da morte. Note no verso 8 que nós temos coisas fortes sobre Cristo Jesus. O verso 8 diz que embora fosse filho, embora Deus, ele aprendeu obediência. E essa obediência está focada nas coisas que sofreu. Jesus, na condição de ser humano, ele experimenta a obediência num nível diferente, ao experimentar o sofrimento. E o texto diz que ele foi aperfeiçoado para ser autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Ele está agora na condição de poder salvar, porque ele foi fiel à vontade de Deus. E então ele é nomeado sumo sacerdote. Ele não aprendeu no sentido de que ele, na condição divina, não sabia das coisas. Ele não foi aperfeiçoado no sentido de que existia imoralidade em Cristo Jesus. Mas esses termos, essas ideias, precisam ser entendidas no contexto em que Jesus está sendo preparado como ser humano encarnado, como Deus encarnado. Ele está sendo preparado para assumir o seu trabalho intercessório como sumo sacerdote. Algumas pessoas parecem não entender como Jesus pode ter experimentado as mesmas tentações que elas, mas a verdade é que Cristo foi tentado na essência de todo o pecado, tentar independer-se de Deus. Mas diferente de Adão, Jesus foi fiel em sua obediência ao Pai, mesmo que isso pudesse conduzi-lo até a morte. Passar por tudo isso e prevalecer garante ao nosso sacerdote não só o direito, mas também a experiência e compaixão para nos ajudar em nossa humanidade. Como nós podemos notar, o tema da fidelidade ele é amplamente desenvolvido ao longo de Hebreus. A fidelidade de Jesus é absolutamente crucial para que ele atue como sumo sacerdote. Ele é preparado no meio dos seus sofrimentos, em meio à sua morte, para atuar como sumo sacerdote. Nós vemos esse mesmo princípio em Hebreus capítulo 10 agora, versos 5 até o 10. Existe uma citação aqui do Salmo 40, e essa citação é colocada no contexto onde Cristo entra no mundo. A gente pode pensar aqui no contexto da encarnação de Cristo. E o verso 5 diz assim: por isso, ao entrar no mundo, Cristo disse, sacrifício, e agora vem a citação de Salmo 40, versos 6 a 8. Sacrifício e oferta não quiseste,
mas preparaste um corpo para mim. Olha a ênfase aqui na encarnação. Não te agradaste de holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse, eis que estou aqui. No rolo do livro está escrito a meu respeito. Estou aqui para fazer, ó Deus, a tua vontade. E o verso 8 continua. Depois de dizer, como acima, sacrifícios, ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado não quiseste, nem deles te agradaste. Coisas que se oferecem segundo a lei. Num segundo momento acrescentou, eis, aqui estou, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Note que essas palavras do Salmo 40 são colocadas, ou são vistas nos lábios de Jesus e resumem todo o seu ministério aqui. Um corpo foi formado para Cristo e ele se encarnou. E por que ele se encarnou? De acordo com essa passagem, ele se encarnou para fazer a vontade de Deus. Se nós vincularmos esse texto com o que nós lemos no capítulo 5, onde ele, com orações e súplicas, ora para se livrar da morte, mas ele aprende a obediência, ele é colocado numa condição de aperfeiçoamento para a salvação, nós percebemos que a fidelidade de Jesus, a fidelidade necessária para que ele seja um sumo sacerdote, ela é uma fidelidade cujo clímax está na sua decisão de fazer a vontade de Deus, na sua decisão de ser um sacrifício corporal, um sacrifício humano em favor da raça que precisa desse sacrifício. O sacrifício de Jesus é visto em termos de fidelidade, de alguém que decidiu fazer a vontade de Deus. E a maior tentação dele era, no meio do sofrimento, evitar a sua morte. Mas ele decidiu ser fiel à vontade de Deus, à vontade de um Deus que por meio do sacrifício vai perdoar todos os seus filhos. Jesus dá continuidade a esse plano e, portanto, ele está na condição de sacerdote fiel para então exercer misericórdia. Em primeiro lugar, o Novo Testamento, especialmente Romanos, ensina que o pecado e a morte vieram por um só homem. A desobediência de um homem, de Adão, trouxe pecado e morte a todos. E Jesus, ao contrário, ele trouxe, a obediência de Jesus trouxe vida e justiça a todos também. Portanto, assim como a desobediência de Adão ela é representativa de toda a humanidade, a obediência de Cristo também é representativa de toda a humanidade, com uma única diferença. No caso da obediência de Jesus, eu preciso me apropriar dela. Eu preciso tomar posse dela. Ele obedeceu e oferece essa obediência perfeita em meu lugar, mas eu preciso aceitar essa oferta. No caso de Adão, a culpa do pecado de Adão, ela foi transmitida a toda a humanidade, independentemente da nossa opinião a respeito disso. Então, a obediência de Jesus é um presente que ele oferece para a gente também. E Hebreus 5, verso 8, fala que Jesus aprendeu a obediência por meio do sofrimento. Então, a experiência humana de Jesus ela foi uma experiência real. Ele, de fato, vivenciou o que é ser um ser humano. Ele teve que aprender a obediência por meio do sofrimento. Veja, o ministério de Jesus não foi apenas morrer na cruz. E eu digo apenas aqui no sentido de quantidade, né? Não é apenas no sentido de inferiorizar o sacrifício. O que eu quero dizer é que envolveu mais coisas. Envolveu sofrimento. E envolveu aprender a obediência. Ele foi obediente. E, de acordo com o texto bíblico, obediente até a morte. Uma morte vergonhosa, a morte de cruz. Hebreus 5:9 continua dizendo que Jesus foi aperfeiçoado, né? É curioso e nós temos dificuldades para ver Jesus sendo aperfeiçoado. A palavra aqui ela tem uma conotação de alvo. Jesus foi completando o seu ministério, a sua missão. É nesse sentido que ele é aperfeiçoado. E é por isso que ele se torna o autor da salvação para quem? Para aqueles que lhe obedecem. Então, ele foi obediente e oferece a salvação para aqueles que obedecem.
novamente, um atributo dele é oferecido para nós como um presente. Nós podemos ser o que ele é, refletir o que ele é. A fidelidade e a obediência de Jesus também nos confortam, porque assim como ele foi fiel ao prometer, ao fazer as promessas do Antigo Testamento, e foi fiel ao cumpri-las aqui na Terra durante a sua encarnação, nós podemos ter certeza de que essa fidelidade continua no seu ministério sacerdotal lá no céu. Essa fidelidade e obediência eram características também exigidas dos sacerdotes humanos aqui na Terra. No entanto, esses sacerdotes, eles tinham fraquezas, eles eram rodeados de fraquezas. Hebreus 5 fala que, por causa dessas fraquezas, eles tinham que oferecer sacrifícios pelo povo e por si mesmo. Jesus não, Jesus ofereceu sacrifício apenas pelos outros, não por si mesmo, porque ele era de uma natureza diferente. Jesus é semelhante ao ser humano, ele não é exatamente igual a cada um de nós. Qual que é a diferença? Ele não tinha essa propensão ao pecado que nós temos. O fato de que Cristo, embora sendo Deus, precisou se encarnar como ser humano, denota a necessidade de alguém que pudesse suprir as expectativas divinas quanto à obediência de sua vontade, para mostrar à criação a beleza da ordem e do caráter de Deus. Cristo não só viveu uma vida perfeita de obediência para revelar a vontade do Pai, como também mostrou na prática quem é Deus e quais são as características que formam seu caráter: amor, misericórdia, fidelidade e graça. A gente observa no capítulo 2, 17 a 18, as duas características principais do sacerdócio de Cristo: fidelidade e misericórdia. A fidelidade, ela é base para tudo aquilo que Jesus vai fazer em termos de misericórdia. A gente vê essa fidelidade sendo elaborada no capítulo 3, na comparação com Moisés. Ela é elaborada no final do capítulo 4, ao falar que ele foi tentado em todas as coisas, mas sem pecado. No capítulo 5, a gente vai ter um detalhamento maior do que significa esse ser tentado em todas as coisas. O foco está especialmente no seu sofrimento, na sua morte. E então a gente vê ali o ponto da obediência, o ponto do aperfeiçoamento. Ele está realmente em condições agora de ser um sumo sacerdote fiel. E ele é nomeado por Deus como sacerdote. No capítulo 10 a gente tem um resumo de tudo isso. Jesus assume a forma humana para ser um sacrifício. E ao fazer isso, ele está fazendo a vontade de Deus. Ele é fiel naquilo que lhe é colocado. E com base nisso, a gente pode retornar ao capítulo 4, nos versos 14, e ir até para o início do capítulo 5, até o verso 4, onde a gente lê, eu vou ler agora o verso 14, novamente. Nós temos Jesus, Filho de Deus, grande sumo sacerdote, adentrou aos céus, a necessidade de conservarmos firmes a nossa confissão. Nós temos um sumo sacerdote que se compadece, aqui o tema da misericórdia forte, das nossas fraquezas. Ele foi tentado em todas as coisas, mas foi fiel, sem pecado. E então vem aqui o ponto da misericórdia. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, porque nós temos esse sumo sacerdote. Mais ou menos a tônica do verso aqui. E o texto continua: a fim de recebermos misericórdia, olha o ponto da misericórdia aqui, e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Agora no capítulo 5, nós temos um detalhamento de como funciona a nomeação do sacerdote. Veja só como o texto diz: cada sumo sacerdote, sendo escolhido dentre os homens, é constituído nas coisas relacionadas com Deus, a favor dos homens, para oferecer dons e sacrifícios pelos pecados. Ele é capaz de se compadecer dos ignorantes e dos que se desviam do caminho, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. Eu vou parar por aqui para a gente fazer algumas ponderações em cima desse tópico da misericórdia. E o nosso assunto central da nossa conversa aqui é o assunto da necessidade da encarnação de Cristo. Veja, nas duas características de fidelidade e misericórdia, Jesus precisa atuar enquanto Cristo encarnado. A humanidade dele é absolutamente necessária para que ele seja fiel. Ele vai ser fiel na condição humana. Ele vai ser fiel ao decidir
ir pelo caminho do sofrimento e morte, fazendo a vontade de Deus. E então a sua misericórdia é uma misericórdia também que recebe traços ou cores da sua encarnação, da sua humanidade. Porque como ele experimentou a tentação de ser infiel, de não passar pelo sofrimento, de evitar a morte, de sucumbir, portanto, ao pecado, de não cumprir a vontade de Deus, ele agora é capaz de nos ajudar. Ele é capaz de ter uma misericórdia tamanha, também na condição humana. E o texto do capítulo 5 aqui diz que o sumo sacerdote, ele está falando aqui à luz de toda a estrutura do Antigo Testamento e também do Novo, o sacerdote não pode ser um anjo. O sacerdote tem que ser tomado dentre os homens, porque ele está rodeado de seres humanos fracos e ele é capaz de se compadecer e trabalhar em favor desse ser humano, porque ele experimenta a humanidade, ele está rodeado de fraquezas, rodeado das tentações. E Cristo como ser humano, Cristo como Cristo encarnado, ele pode se compadecer de nós também. Para ser sumo sacerdote, tem que ser um ser humano. Por isso é importante que ele se encarne. Para ser o mediador, o intercessor entre Deus e o homem, Jesus tinha que preencher, vamos dizer, 2 requisitos. O primeiro deles, a encarnação. E o segundo, a sua morte sacrificial na cruz. São requisitos que estão interligados. Ele precisava morrer, e para morrer, ele precisava se encarnar. Então a encarnação, o ato de se tornar um humano, ela é descrita na Bíblia como um mistério. É o mistério da piedade. Qual que é o mistério da piedade, de acordo com 1 Timóteo 3,16? É que o Filho de Deus, ele foi manifestado em carne. Isso é um mistério. A gente não entende todos os detalhes da encarnação do Senhor Jesus Cristo. O que a gente pode afirmar é que era algo necessário. Ele tinha que se encarnar para poder oferecer a sua vida na cruz em nosso lugar. E a encarnação, ela liga Deus ao homem numa via de mão dupla. Primeiramente, como descreve o Evangelho de João, o Verbo se fez carne, o Verbo era Deus, o Verbo se fez carne. Então, Jesus é a revelação da divindade para a humanidade. Ele trouxe Deus e mostrou a face de Deus para a humanidade. Ao assumir a forma humana, a assumir a natureza humana e voltar para o santuário celestial, voltar para o ambiente celestial, Jesus agora ele representa a humanidade diante de Deus. Esse anjo, depois se tornou Satanás, ele quis ser igual a Deus. Ele não era, e ele vislumbrou ocupar o lugar do Altíssimo. Jesus fez um movimento contrário. Jesus não julgou por usurpação o fato de que ele era igual a Deus. O Novo Testamento fala que ele se esvaziou, assumiu a forma de servo, ou seja, foi um movimento descendente. Se esvaziou, assumiu a forma de servo, foi obediente até a morte, uma morte vergonhosa, a morte de cruz. Porque ele vive para sempre, ele é capaz de interceder por mim também, para que eu seja salvo para todo sempre. O Cristo que é encarnado, mas ele é diferente dos outros seres humanos marcados pela mortalidade. Ele vive para todo sempre, para interceder por mim e oferecer para mim a vida eterna nos méritos dele.